Ok, preparados? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos assistindo ou escutando, está curioso para saber mais sobre uma atividade conhecida como hipnose não verbal, o nosso convidado de hoje vai nos explicar como a HNV, chamada, né, de hipnose não verbal, como essa técnica fascinante pode ser usada na terapia, né? Desmascarando algumas emoções até então ignoradas por muitos nos processos terapêuticos. Então, fique ligado aqui nessa resenha, porque teremos nada mais, nada menos que um convidado especial, o nosso professor Eduardo Gouveia, que é psicoterapeuta, Master Practitioner em PNL, professor licenciado pelo método Gogo Neto e em hipnose não verbal raiz. E hoje, nosso convidado, o professor Gouveia, mostrará na prática o trabalho com essa ferramenta maravilhosa e como pode ser aplicado no processo terapêutico nas clínicas. Mas antes de passar para o nosso convidado, só gostaria de lembrar também que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. E agora passo a palavra para o nosso convidado. Gouveia, é com você. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, hoje vamos fazer uma prática diferente. Eu gostaria de saber se meu áudio está escutando, vocês estão escutando muito bem. Dá ok, por gentileza. Está ok aqui. Está ok também. Beleza. Bom, boa noite a todos. Boa noite a meus alunos que estão aí prestigiando. Estou com saudade de cada um de vocês. Vocês são maravilhosos. Eu agradeço a oportunidade da prática da mente de estar realizando mais essa live. E essa live vai ser uma live especial, porque a gente vai colocar na prática, explicar na prática todo o funcionamento. Eu gostaria de agradecer também ao professor Paolo Massarella, que está aí na live, tá? É o professor que estará junto comigo no Rio de Janeiro, dia 20 e 21. Eu quero agradecer imensamente ao Paolo. Em breve estaremos aí, Paolo, né, para fazer mais esse curso e explicar sobre hipnose não verbal. Bom, antes de mais nada, de começar tudo, eu gostaria de explicar como originou, de que forma originou todo o processo. Nós somos da escola do Giancarlo Russo, através do nosso professor Gogo Cristo Neto, que ele criou uma metodologia, tá? Essa metodologia que ele criou foi através dos treinos, né? Através dele, e que ele colocou 4 treinos, aliás, 3 treinos. Eu, Gouveia, o Bonacim, o professor Bonacim, que atende o pessoal do Florianópolis, e o professor Paolo, que vai atender o pessoal do Rio de Janeiro. Mas eu vou estar junto com o Paolo nesse curso dia 20 e 21, fazendo o curso inicial do pessoal do Rio de Janeiro. E a partir do ano que vem, ele inicia o processo do Rio de Janeiro, fica responsável pelo Rio de Janeiro sobre hipnose não verbal para atendimentos terapêuticos. Então, nós trazemos todo o processo da hipnose não verbal para utilizar na clínica, para utilizar no processo terapêutico em si, ok? Então, desta forma, hoje, nós temos até uma live que nós fizemos, eu, o professor Bonacim e o professor Paolo, que está no YouTube do Praticadamente, onde tem toda a parte teórica, tem depoimentos de clientes que passaram pelo processo e tudo mais. É interessante vocês dar uma olhada lá no YouTube do Praticadamente, onde vocês vão ter esse material, a parte teórica. E hoje eu vim trazer a parte prática, tá? A parte prática
e prática da mente. Acho que é uma combinação aí, tá? Aí eu tenho aqui alguns staffs que vão me ajudar, vão me apoiar. Uma que está gravando aqui, que é minha sobrinha Duda. A pessoa, a minha cliente de hoje aqui, em especial, é a minha esposa, Andréia Regina, ex que está aqui, né? Boa noite, gente. Essa mulher linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, tá? E vamos ter também essa aqui, a minha Daniela, que ela é a minha cunhada, que vai estar nos apoiando e nos ajudando. Que de forma nós vamos fazer essa prática, pessoal? A prática que nós vamos fazer vai ser o seguinte: eu vou explicar o processo que nós utilizamos durante o curso, tá? Que vai ser o primeiro processo, deitar ao chão, deitar ao solo e tudo mais. Depois, eu vou fazer a prática quando você estiver na poltrona da sua clínica. Quais os processos, como utilizar, de forma utilizar quando estiver na poltrona, tá ok? Então, primeiramente, eu vou fazer o processo ao solo e depois, posteriormente, eu vou fazer o processo na poltrona, na clínica, quando a pessoa estiver no processo para fazer o tratamento. Importante de tudo, pessoal, importante de tudo, primeira coisa sobre hipnose não verbal. Lógico que minha esposa conhece, a minha esposa, inclusive, ela é terapeuta, ela tem conhecimento de hipnose não verbal, tem conhecimento de aromaterapia, formada em hipnose clínica. Assim como minha cunhada é consteladora e ela também faz parte de massagem bioenergética e também faz auriculoterapia, né, dentro do espaço Fênix. Só que aí, o que acontece? Imaginamos que estivemos num momento que a dona Andréia, ela estivesse chegando à nossa clínica. Primeira coisa, primeiro ato que a gente conversa é acolher a cliente, sempre. Isso é o primordial, o acolhimento da nossa cliente, né? Então, todo acolhimento do local é muito importante para nós, tá? Então, a partir do momento que a gente vamos fazer a anamnese, é uma anamnese bem estruturada, uma anamnese bem elaborada, uma anamnese bem nos detalhes, e os detalhes que são importantes para a hipnose não verbal. Enquanto que na hipnose verbal, você precisa que a pessoa relaxe, na hipnose não verbal, você precisa que a pessoa fique tensa, é completamente o contrário. E aí, através disso, a gente vai fazer o quê? Anamnese. Então, essa anamnese que é uma anamnese bem estruturada. E a anamnese em torno da hipnose não verbal demora de 60 a 90 minutos. A anamnese. Por quê? Porque você tem que saber a queixa principal da pessoa, o que a pessoa quer tratar, o que ela gostaria de tratar. E trazer essa queixa para que, quando você traz essa queixa se torne uma química. E ao se tornar essa química que a gente vai tratar. Ou seja, quem vai tratar é ela mesma, a química dela, através do sistema autônomo dela, vai tratar esse processo. Ok? Então, ela vai tratar a queixa principal dela, química que está gerando aquilo. E aí, através do processo chamado homeostase, ela vai estar em equilíbrio com ela mesma, ela vai tratar o processo dela. Ali ela vai ressignificar, ali ela pode entrar em regressão, ali ela pode fazer todos os processos com ela mesma. E, importante, sem citarmos uma palavra. Nós não comentamos nada. Apenas criamos estímulos, né? Então, através de estímulos, através de paralinguagem, através da prosêmica. Então, todos esses processos que são passados durante o curso, que vocês vão aprender, passo a passo, e vocês vão fazer esse processo passo a passo no curso, é que eu vou fazer aqui agora. Óbvio que o nosso tempo é curto, nós temos apenas 1 hora, então eu tenho que... eu vou colocar no processo. Eu colocar no processo, eu vou explicar algumas coisas, porém eu não posso explicar na íntegra, porque devido ao nosso tempo. E também, vocês podem procurar o nosso curso, né? E aí, no curso, vocês vão aprender todo o processo em si. Tudo bem? As dúvidas vocês vão perguntando, e aí depois, no final, eu vou respondendo, porque eu não estou, como a minha sobrinha está filmando, eu estou apenas agora acompanhando o processo aqui para mostrar para vocês. E como vai ser muito na prática agora, e objetivo, então,
fica mais fácil eu responder no final, ok? Após isso, a pessoa no processo. Como colocar uma pessoa no processo? Bom, eu vou tirar aqui, deixar um espaço aqui. Você fica aqui. Deixa eu sobrecarregar isso aí. Aqui. Pronto. Acomodados. Tudo bem acomodados. A pessoa, a cliente, obviamente, fica na sua frente. Por favor. A cliente fica na sua frente, tá? A cliente fica na nossa frente, tá? O que nós fazemos? Essa aqui é a linha de base que nós comentamos, que é a linha de base da cliente, a qual ela está no processo dela. Ok? Então, a única coisa que eu peço para ela, justamente a única coisa, tem algumas clientes que você pode fazer com o olho aberto, outras você pode fazer com olhos fechados. Mas o interessante é que você, de repente, faça. Eu prefiro fazer de olho aberto, olhos abertos. Ensino aos meus alunos a fazer de olhos abertos. Porque até então, ela vai focar em algum ponto que eu peço para ela focar.
processo, olha aqui, as pontas das mãos dela, aqui, ó, ficam completamente frias, tá? E aí, o que eu posso fazer? Olha o processo. Olha esse processo, pessoal. Essa aqui é o processo completamente catalítico, ok? Ela jamais ficaria mais do que o tempo assim, se ela não estivesse no processo. Tá? Eu vou baixar aqui agora. Porque senão a pessoa depois sente um pouco de dor em virtude. Perfeito? Ela está tendo alguns sinais agora, alguns espasmos que ela está tendo nesse processo. Pode fazer. Como? Mama. Mama. De repente já tem um problema com a mãe dela, alguma coisa com a mãe dela. Então você vai criar casos em que ela pode me trazer a coisa da mãe. O que é? Mama. Aí você vai verificar se esse som mama está
Então, pessoal, esse é o processo de hipnose não verbal. E aí tem muitas outras coisas que é tudo explicado, tudo orientado, como que vai ser feito durante o curso. Ok? Bom, vou ver como que você tira a pessoa do processo. Na verdade, na terapia, nós não tiramos a pessoa do processo. A pessoa volta do processo na hora que ela já voltar. Tudo que está acontecendo aqui, ela está escutando, tudo que está vendo aqui, ela está. Mas ela está no momento dela com ela mesma, que é tão gostoso que ela não quer mais voltar. Só que eu vou retirar ela do processo por causa do nosso tempo. Ok? Então, como que eu tiro ela do processo agora que ela está nesse processo? Eu só apenas faço um carinho. Isso, um momento. Isso, esse momento. As horas. Pode nos ajudar. Esse momento. Pode nos ajudar. Isso. Aí, abre os olhos. Relaxa. Calma. Respira. Tudo bem? Tudo bem? Não quer voltar? Bom, pessoal, aí aqui a gente espera a pessoa se recompor, obviamente, né? E aí ela vai, nós vamos levantar ela aos poucos, devagarzinho, mina. Aí. Bom, esse é um processo, um dos processos que eu explico dentro do curso. E tem outros processos também que você não precisa fazer deitado na clínica, você pode fazer em outros locais na clínica também, e no curso eu passo para vocês também. E aí eu pergunto, gostaria de perguntar para a Andréia. Andréia, qual a sensação da passar o processo? Eu sou suspeita em falar, né? Mas é incrível, assim, é uma viagem solo, você e você, e onde você permeia por vários caminhos, né? Mas é uma sensação de paz, de tranquilidade, que você não tem vontade de voltar. Por mais que te chame, você quer, não, quero ficar aqui, tá gostosinho. Ou não tá gostosinho, mas eu preciso estar naquele lugar, para poder tratar, porque muitas vezes a gente nem sabe, mas te mostra, assim. As coisas, elas vêm como cliques, assim, impressionante. É, o processo é incrível. Eu recomendo. Eu acho que todo mundo tinha que passar pelo processo. E você não quis voltar de novo. Como sempre. Como sempre não quer voltar, eu tenho que trazer novamente, né, no processo. E aí, antes de nós passarmos para a próxima prática, eu gostaria de saber com vocês se tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, por gentileza, pode perguntar. Eu e a André estaremos aqui para responder para vocês. Por favor. E aí, Gouveia? Oi. Joalisson. Você falou que faz uma anamnese de 60 minutos a 90 minutos, né? Sim. Foi isso mesmo? Foi. No caso de você não fazer uma anamnese com a pessoa, né? Digamos que a pessoa, você fala assim, não, eu faço hipnose não verbal, aí a pessoa fala assim, não, eu queria experimentar essa hipnose não verbal. E aí você fazendo isso aí, ela vai passar por algum processo terapêutico entre ela e ela mesma, ou ela vai simplesmente apagar? Vai também. Tipo assim, Jorge, tem pessoas que não sabem a queixa principal, muitas vezes. Falar, eu tô com uma dor no peito, uma angústia, eu não sei o que eu tenho e tal. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você coloque ela no processo. E ela, no processo, ela vai tratar o que ela precisa tratar nesse processo. Autônomo, tá? Sistema nervoso autônomo dela vai atuar. E quando atuar, ela vai verificar aquilo que ela precisa tratar. Tá ok? E aí depois ela vai trazer para você. Puxa, eu estava no processo e me veio tal lembrança e tal, que eu tratei aquele momento, ressignifiquei aquele momento, e ela sim, você só vai saber após ela retornar do processo.
Ok? É importante lembrar que muitas vezes na saída do processo, você sai assim, nossa, fiz uma viagem, mas nada aconteceu. Essas fichas, elas vão caindo depois, no dia seguinte, na semana seguinte, você fala, putz, é isso, então. Então, pode acontecer naquele momento, né, Gouveia? Quando a pessoa volta, ela volta assim, nossa, aconteceu alguma
financeira, problema com a mãe, com o pai, então são vários, né? Várias raízes, vamos dizer assim. Aí, esse tipo de hipnose seria, assim, a raiz do problema. Posso Perfeito. chamar assim? Perfeito, Joyce. Você vai na raiz da sua queixa principal. Porque a sua química, o seu corpo, ele vai equalizar quimicamente todo o seu corpo. Todas as suas emoções. As emoções, as que mais ficaram guardadas, estão armazenadas dentro de você. Naquele momento, a homeostase vai equilibrar. Então, por isso que você se encontra numa paz. Então, eu vou dizer, você tem ansiedade alta, ansiosa, muito ansiosa, você está triste, você está feliz. Então, o que a homeostase vai fazer? Ela vai equilibrar todas as emoções químicas e vai deixar você calma, você em paz com você mesmo. Você fala, caramba, cara, que sensação maravilhosa é essa que eu estou sentindo. E isso você vai sentir através do quê? Desse equilíbrio químico. Entendeu? Entendi. Obrigada. Eu queria fazer uma colocação, complementando o trabalho do Gouveia, é que se a pessoa tiver pressão alta, se tiver problemas cardíacos, o importante é que nós tenhamos a situação de ela estar medicada. Se ela estiver medicada normalmente e não for uma situação extremamente grave, pode ser feito sim o tratamento sem o menor problema, ok? Perfeito, obrigado. Obrigado, Paulo. Gouveia, Tem o Alisson, está ali na fila aí, vamos. Estou na fila, não? Está na fila, é tu, pode ir. Ah, sim. Gouveia, se o processo ele é autônomo e a hipnose é não verbal, qual é a função, no caso, da anamnese, nesse caso? Então, a anamnese é você saber a queixa, né? Então, você vai fazer a anamnese antes. Entendeu? Para você saber a queixa principal da pessoa. A pessoa vai trazer a queixa principal, ok? Então, você vai estar conversando, fazendo um bate-papo com ela, trazendo essa queixa. E ao trazer essa queixa principal que a pessoa quer tratar, ela vai começar a mexer a química dela, interiormente. Vai mexer a química dela. E que você vai fazer perguntas para ela, para que essa química dela fique, até que ela vai se sentir completamente com raiva, praticamente, você, assim, porque está mexendo com a química dela, né? Então, o que acontece? Você faz a anamnese para isso. Mas durante o processo todo, durante todo o processo, em nenhum momento eu fiz ou verbalizei alguma coisa. Apenas emiti sons, apenas coloquei a prossêmica, apenas estimulei e criei estímulos, tá? Isso é hipnose não verbal. Mas você tem, muitas vezes, algumas vezes, saber a causa. É legal você saber, a pessoa já vem com uma causa, uma queixa. Se a pessoa não fizer a queixa, tudo bem, sem problema. Vamos lá no processo e você vai saber, de repente, com você mesmo, o que você veio tratar. Entendeu? Então, essa hipnose ela fica mais fácil para fazer com família ou com amigos próximos que não querem te contar o problema dele. Você pode fazer com qualquer pessoa. Pode fazer com a sua esposa, acabei de fazer com a minha esposa. Pode fazer com a irmã, com o filho, com o pai, todos que precisar de fazer, você pode fazer. Por quê? Porque você não vai precisar de verbalizar nada. Apenas você vai ter estímulo, vai criar estímulos, você vai criar toda essa parte da paralinguagem, e na qual a pessoa vai entrar no processo. Não tem quem não entre no processo. Entendeu? Respondido? Tá vendo, Joalisson? Vai dar para fazer para quem você quiser agora, olha lá. Eu vou te falar uma coisa, Joalisson. É como o Valdemar falou, em menos de 30 segundos você coloca a pessoa no processo. 30 segundos. Opa! Mas aí, para ser trabalhado alguma situação, é importante que tenha anamnese antes, né? Porque como é que vai trabalhar uma queixa se a pessoa não relatou, né? Sim. Aí eu queria saber quais são as causas fisiológicas no decorrer da semana que as pessoas mais relatam que elas têm. Assim, se pode ter diarreia, se pode ter vômito, se
Ou a pessoa se sente assim mais leve? Tem alguma coisa assim? A pessoa fica, tipo, vou citar exemplos, vou citar quem pode falar melhor isso? Orlando, por gentileza, você passou pelo processo. Orlando, a Cássia e o Valdemar, pessoas que passaram pelo processo. Orlando, por gentileza, você passou pelo processo. Teve alguma situação? Orlando tá aí? Orlando? Valdemar? Oi, agora sim, desculpa, eu estava com o telefone, o mudo aqui o microfone. Então, Gouveia, o meu processo, depois que passou tudo, eu fiquei imaginando, acredito eu, que aí tem um padre, o padre também pode até falar sobre isso, talvez até mais, com mais ênfase do que eu, logicamente. Mas a hipnose, quando você está falando aí em relação à anamnese, de você fazer uma anamnese para conversar com o paciente antes, para ver o que ele está sentindo, e às vezes ele não te fala o que é. Às vezes pode ser por algum motivo, como eu disse o nosso colega aí, não quer falar, alguma coisa assim. Mas eu imagino que a hipnose não verbal, ela funciona igualzinho quando você está fazendo uma oração. Você está conversando com Deus, imagina assim. Quando você tem um problema, você vai fazer aquela oração para que Deus possa te ajudar naquele problema. Então, é mais fácil. Aí ele vai ativar o seu problema, ele vai resolver aquilo ali. Não estou comparando Deus com a hipnose não verbal, mas é uma metáfora, vamos dizer assim. E quando você vai rezar para Deus, mas você não tem nada que pedir, você agradece. Então, quando você está agradecendo, então Deus sabe o que você está precisando. Às vezes você está precisando de alguma coisa e você nem está sabendo o que é. E aí, então, ele vai tratar aquilo para você. Na hipnose não verbal, ela vai funcionar mais ou menos assim. Se você tem alguma coisa, você já vai conversar com o terapeuta e imediatamente aquilo vai ficar gravado no teu subconsciente pelo fato de você estar conversando sobre o teu problema. Então, ela vai ser tratada daquela maneira. E quando você não comenta nada com ele, é porque você não quer ou porque você acha que não tem um problema. E quando você entra no processo, naturalmente, o teu inconsciente, que é onde vai ser fabricada toda essa parte química que vai trabalhar todas as suas emoções que estão localizadas no subconsciente, o teu subconsciente vai conversar com o inconsciente. E aí, em si, ele vai mandar a química de volta para fazer essa homeostase. É dessa forma que eu entendo a hipnose não verbal. E Perfeito. Quando eu entrei no processo, naquele momento eu achava que eu não tinha nada, porque a gente estava ali tudo naquele clima, estava gostoso, eu não achava que tinha alguma coisa. E, na verdade, assim, foi uma emoção tão grande, que eu não consegui falar. Lógico, assim, a hora que eu saí do processo, eu entrei assim num mundo. Depois parecia que eu ainda continuava na hipnose, porque aquilo estava mexendo dentro de mim, sabe? Essa química, onde começa a trabalhar tudo dentro da gente, ela mexe demais. Então, aquela parte emocional minha, ela florou e saiu. Então, quando eu saí do curso, eu saí mais leve. Parecia que eu não era eu. Então, é muito difícil a gente, às vezes, explicar. É uma sensação, assim, quando você recebe alguma coisa divina e que cai sobre você, você depois não tem explicação. É aquela coisa, é um êxtase, é uma coisa que não tem palavras para você definir o que você está sentindo. E respondendo a Luciana, Luciana, nenhum problema fisiológico de jeito nenhum, nem um dia, 3 dias, 2 dias depois, não. Muito pelo contrário. Só insights, como diz o pessoal por aqui, né? Só fichas caindo de entendimento e esclarecimento. Nenhum problema fisiológico, não, tá? É isso aí. Obrigado, Orlando. Obrigado, Valdemar. Porque as pessoas que passaram pelo processo, as pessoas que estão aplicando o processo, que no Valdemar já tem mais de 30
30 pacientes que ele passou com ele do processo de hipnose não verbal. E todos tiveram êxito, né? Até a dor de coluna, que eu desconhecia, porque eu não tinha tratado ninguém com dor de coluna, ele falou que teve uma pessoa, um relato da pessoa que melhorou com a dor de coluna. E isso eu fico satisfeito e orgulhoso, né? Orgulhoso de ter esse pessoal aí que eu treinei, que praticaram comigo, e eu pude fazer parte da vida de vocês, da hipnose não verbal. Isso eu fico completamente orgulhoso. Isso aí. E as pessoas, ao terminar o curso, eles já saem aplicando, pessoal. Aliás, vocês do curso vão aplicar, e vocês vão passar pelo processo. E a sair do curso, vocês vão aplicar. Joalisson, quando você sair do curso, você vai aplicar com a sua esposa, vai aplicar lá com a sogra, sogro, com todo mundo que você quiser aplicar, pode ter certeza. Tá bom? Gouveia. Oi. Temos ainda o Luciano e a Cássia ainda com perguntas aqui. O Luciano já deve estar com a mão cansada lá levantada, mas faz a sua pergunta, Luciano. Só um pouquinho só. Olha só, Gouveia, necessariamente deve haver a música xamânica e a aromatização do ambiente, ou sem essa preparação a hipnose pode ocorrer? Sem isso, a hipnose pode ocorrer. Sem isso, a hipnose pode ocorrer. Não precisa ter, tá? Eu faço dessa forma, né? Cada um adota uma maneira. Mas a hipnose ocorre sem ou a música xamânica, sem aromaterapia, sem nada, tá? O processo ocorre. Mas o importante é você explicar para o cliente o processo em si, né? Porque às vezes você vai emitir algum som e ao emitir esse som, a pessoa vai achar estranho, né? Que som é esse, né? Porque você não orientou ela. Então, você vai só explicar para ela, vai ter alguns sons que você escutar, vai ter, né? Então, você orienta a pessoa, mas não precisa. É que eu, no meu caso, eu me sinto mais à vontade, tá? De colocar a música xamânica, de preparar o local. Eu me sinto mais à vontade. Mas tem pessoas que não colocam, não faz nada, já vai e faz o processo em si. Tá bom? E outro tipo de música também pode ser colocada, assim... Pode colocar o mantra, pode colocar aquilo que você se enquadrar com o perfil do ambiente para você, entendeu? Eu coloco, no meu caso, eu gosto de música xamânica, então é o meu eu, né? Mas vocês não se engessam com esse processo, tá? É importante que vocês criem o processo de vocês. Eu vou passar o processo e dentro desse processo vocês acham o que melhor vai se adequar ao seu cliente, ao seu ambiente. Tá bom? Então, essa é a ideia. Beleza. Tá? Beleza? Cássia pode estar na fila. Pode perguntar, Cássia. Não é nenhuma pergunta, é mais para contribuir mesmo. Então, com o Luciano, em relação à música, a música xamânica, ela faz uma diferença muito grande. Não precisa ser uma música tão impactante assim, mas só o som, aquele som mais tribal, aquilo já vai trazendo uma coisa que vem de dentro, assim, né? Então, já faz uma grande diferença, viu, Luciano? E com relação ao processo, assim, no dia seguinte, perguntaram aí, fica aéreo? A gente se sente leve, é uma leveza, você fica meio aéreo, mas não é um aéreo fora de si, é um aéreo bom, é uma coisa... eu imagino que a grande maioria aqui já passou por um processo de hipnose, já sentiu isso, é uma leveza que a gente leva. Então, nada é desconfortável, muito pelo contrário, é tão gostoso que assim, é mais difícil a gente pensar... entrar é fácil, difícil é você querer sair desse processo. Então, é muito gostoso mesmo, é mais para contribuir isso. Obrigado aí pela contribuição, valeu. Obrigado, Cássio. Obrigado, Cássio. Manda ver, o que você vai continuar? Então, agora eu vou fazer, agora que o nosso tempo já estourou praticamente, né? Que é 1 hora, já estourou. Eu vou fazer o processo aqui agora, para vocês entenderem o processo na poltrona, né? Só para fechar, tá? E aí eu vou usar outro processo completamente diferente, tá?
que é passado também na clínica, desculpa, no curso, e eu vou colocar ela aqui no outro processo, ok? Mas é um processo um pouco mais lento, nesse caso aí, que é o estímulo das mãos. E aí depois eu vou explicar o que é o estímulo das mãos, como que funciona, de que modo funciona e por que funciona, tá ok? Então, imagine se, por exemplo, você vai estar na cadeira, aí a sua cliente, a poltrona, você pede para a sua cliente.
pessoas. Muito, muito. Tipo, eu tenho muitos problemas e muita gente, muitas dificuldades, relacionamentos pai com o pai, muitas dificuldades, relacionamento com a mãe, com o avô, com a avó, abuso sexual. Tem pessoas que têm vergonha de falar, né, para o terapeuta que teve um abuso sexual. E ele se trata, nesse momento, ele se trata desse abuso sexual também, com ele mesmo. E aí ele ressignifica, tá? O cara que identificar as pessoas que tinham medo de fobias para dirigir. O cara comprou um carro, teve o carro lá, e não conseguia, ele estava no carro, ele falou que ele estava no carro, via sangue, via peixe morto, não sei o quê, ele não conseguia dirigir. Após passar pelo processo, ele começou a... Isso é interessante porque realmente, como o nosso amigo falou, às vezes a gente não consegue mesmo expressar e também não sabe qual é o motivo do que leva, né, a você não realizar algum objetivo, alguma coisa. É muito interessante. Aí, parabéns. O interessante é que você não fala nada assim em relação a isso e a pessoa vai trazer aquilo para ela mesma. Porque aquilo está incomodando ela. Está incomodando ela que ela quer exteriorizar. Ela quer exteriorizar. Porque aquilo lá está há tantos anos com ela que ela fala, meu, eu tenho que soltar. Então, vai de uma forma ou de outra exteriorizar. E aí, quando a química dela exteriorizar, ele vai alinhar através da homeostase. Muito bom. Gostei muito. Obrigado. Gouveia. Obrigado, Nath. Oi. O Joalisson tem uma pergunta e depois eu quero que você também responde aqui a Lília Moreira depois. Ela pergunta, as curas físicas acontecem depois do processo? E Joalisson? Sim. Sim. Tipo, é assim, não vamos tratar como cura, né? Porque a gente não pode falar cura, que nós não somos curadores, né? Nós tratamos, tá? Então, muitas dores físicas que achamos que somos físicas, obviamente, trabalhamos em cima dos médicos, que o médico veio orientando para nós que não são físicas, né? Algumas coisas. Tipo, fibromialgia. Fibromialgia é uma dor que muitas pessoas acham que são físicas, muitas vezes. E a maioria das vezes não são físicas, são emocionais. Tá? Dor de coluna, como o padre fez aí agora, acabou de fazer o depoimento dele. Muitas vezes acha que são dores físicas. E ele foi lá e falou que passou pelo processo de hipnose não verbal e teve uma aceitação, uma melhora incrível. Então, não era uma dor física, é sim uma dor emocional. Muitas vezes as pessoas se confundem dor física e dor emocional. Por isso que é importante, e eu cito sempre isso, nós, terapeutas, temos que ter o quê? O médico, o respaldo médico. O médico tem que estar, olha, estou com fibromialgia, já procurou médico, já pesquisou, já... Ah, tá, e que o médico citou. Então, a gente tem que estar respaldado em cima do que o médico diz, né? Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas acham que é uma dor física e muitas vezes não é dor física, é emocional. Ok? Isso aí pode ser tratado na hipnose não verbal. Desde que a pessoa dê engajamento. Total engajamento. Ok, Joalisson, abre aí teu microfone. Bom, Gouveia, a hipnose não verbal, ela é utilizada para o mesmo motivo da hipnose verbal, hipnose clínica normal, tipo depressão, síndrome do pânico e diversas outras coisas que a hipnose verbal, né, que nós conhecemos, ela trata, né? A hipnose não verbal, ela é para todos esses ou é para alguns específicos? Tipo, essa aqui... Então, quando a pessoa... Vamos pensar junto comigo, Jorge. Quando a pessoa sente depressão, ela gera uma química. Quando você está com raiva, você gera outra. Quando você está triste, você gera outra. Quando você está alegre, você gera outra. E essas químicas que vão geradas no seu organismo, né, vão fazer com que a hipnose não verbal ela vai fazer o equilíbrio dentro dessa. Então, você está em depressão total. Então, é uma química. E aí, você está o quê? O seu corpo vai falar, tá, vai te alarmar.
E a homeostase vai fazer o quê? Que vai fazer um equilíbrio desta química no seu corpo. Ok? Então, se você tiver com depressão alta, ou química, aquela química de depressão, ela vai equalizar. Vai fazer uma equalização, aonde vai fazer essa equalização a hegemonia, e que aí vai ficar equilibrada. E aí você vai estar tratado. Tá certo? Aí você pergunta, mas quantas sessões precisam para a pessoa depressiva? Aí pode ser caso a caso, cara. Caso a caso. Mas tem vezes de 2, 3 sessões, entendeu? Vai depender muito da anamnese, vai depender muito do quadro. Importante citar e frisar. A depressão, a gente precisa de acompanhamento psiquiátrico. Ok? A gente sempre precisa de uma pessoa ali para ter um medicamento para que ela possa vai passar pelo processo terapêutico. Porque o psiquiatra ele vai só encaminhar o medicamento. Nós trataremos. Vamos saber a causa disso. Tá? E aí, através da anamnese, você sabendo, e você faz o processo da hipnose não verbal, você trata todos esses processos. Fobias, todas as fobias. Então, é a mesmo item de hipnose clínica, é a hipnose não verbal. A única diferença é que você não vai verbalizar em nada e o cliente vai tratar com ele mesmo que precisa ser tratado. No processo, Uber, existe a terapia de partes no processo da não verbal? Não. Você não vai falar nada. Você não fala nada. Não, eu digo a terapia de partes, o cliente e ele mesmo, se ele vai se encontrar, alguma coisa do tipo. Sim. Aí a gente fala que é o sistema nervoso autônomo dele. Tá? Esse sistema nervoso autônomo, na verdade, assim, você tem o simpático e o parasimpático. Então, quando atua o simpático, que é a pessoa, né, que é a luta e fuga, né, da pessoa, ao ter a luta e fuga da pessoa, a pessoa entra no processo de apagar, que é o simpático atuando. E aí você tem o parasimpático, que é o contra, é todo o processo para que a pessoa volte na situação normal, volte à condição que ela teve no simpático. E quando você tem o sistema nervoso autônomo, que é o sistema que você vai tratar com você mesmo, aí ela vai entrar no processo de partes, né? Ela vai fazer um tratamento com ela mesma, se você fosse fazer a hipnose clínica com ela. Entendeu? Só que ela vai fazer com ela mesma. E aí ela vai ela vai ver o que ela precisa tratar com ela mesma. Então não é necessário que você falar nada, verbalizar nada, tá? É assim, cara, você fala assim, pô, mas não é possível que você...
Quer agora fechar aí com chave de ouro? Você pode até fazer seu mexante, né? Perfeito. Meu amigo, eu queria agradecer imensamente, né, a minha esposa Andréia, minha cunhada, minha sobrinha Duda, por estar aqui participando dessa live comigo, que é uma prática, e essa prática acredito que vai ficar uma coisa legal, porque poucos fizeram, né, dentro do Praticadamente, essa parte aí da prática do hipnose não verbal. Muitos vieram, conversaram, falaram teoria e tudo mais. E nós mostramos como que funciona. Eu quero agradecer imensamente a todos os meus alunos que estão aí, né, que estão praticando, que estão aplicando. Eu fiquei muito contente, satisfeito pelos relatos de cada um de vocês. E falar para participar do curso, né? Venham participar do nosso curso. 2021, estaremos no Rio de Janeiro, tá? Venham todos participar. A Lília também está fazendo essa parte aí, colaborando comigo, dando total apoio, né? Fazendo uma parte, quase que a parte de assessora minha aí no Rio, porque eu sou de São Paulo. O Paolo está aí, quero agradecer imensamente, que vai estar eu e o Paolo dando essa maravilhosa aula para vocês aí, e que vai engajar muito no processo de vocês, ok? E no dia 27 e 28, estarei em Brasília. Então, pessoal de Brasília, 27 e 28, então vai estar meu amigo Josué. O Josué vai estar fazendo essa parte para minha assessoria aí, ou quiser perguntar para mim, fique à vontade. E eu quero agradecer imensamente a Lília, a Andréia, a pessoal da Praticadamente, pelo espaço e pela oportunidade de estar podendo mostrar e demonstrar o meu trabalho, os meus ensinamentos a vocês. Muito obrigado, gratidão. Isso aí, Gouveia, foi perfeito. Ficou muito bom e que nem você falou, praticamente inédito o que você fez aqui no Praticadamente, né? Porque nós temos os nossos laboratórios de hipnose e tal, mas nada foi feito que nem você fez aqui desse jeito. Então, a gente está aqui, vamos encerrando, né, mais uma resenha sensacional. E espero que vocês todos aqui tenham gostado. Agradecemos imensamente o nosso convidado, o professor Gouveia, e as suas assistentes que estavam aí, em especial a esposa Andréa do Gouveia, e a todos os presentes aqui também, e a você que está no seu podcast nos escutando, e também a você nos assistindo no YouTube. Já deu seu like, dê seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os nossos vídeos mais recentes, e assim você colabora para o canal crescer cada vez mais. E antes de finalizar, só quero lembrar a todos para que sigam também o nosso Instagram do Praticadamente, para também receberem os comunicados de nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Vem com o curso. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!